Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos tratar sobre o momento de aferição das condições de elegibilidade e das situações de inelegibilidade. O artigo 11, parágrafo 10, vai estabelecer um marco temporal utilizado pela Justiça Eleitoral para conferir se o candidato preenche as condições de elegibilidade, se ele é elegível. Eu e você sabemos que o exercício do direito à elegibilidade exige o preenchimento das condições de elegibilidade, tem que preencher todas as condições de elegibilidade e, além disso, o candidato, para participar das eleições, não pode incidir em nenhuma das situações de inelegibilidade. Mas qual é o marco temporal a ser utilizado pela Justiça Eleitoral para conferir se aquele candidato está apto ou não a participar das eleições? Qual é o momento adequado para que a Justiça Eleitoral faça verificação da possibilidade do candidato exercer o seu direito à elegibilidade? O artigo 11, parágrafo 10 da Lei 9.504, da Lei das Eleições, vai estabelecer qual que é este marco temporal, qual que é este momento de conferência. Diz o artigo 11, parágrafo 10, que as condições de elegibilidade e as situações de inelegibilidade são aferidas no dia da formalização do pedido de registro de candidatura. Então, um momento a ser utilizado pelo juiz eleitoral para conferir se o candidato preenche ou não preenche as condições de elegibilidade, se o candidato incide ou não incide nas inelegibilidades, é no dia que ele apresenta o seu pedido de registro. Cuidado! Não é no dia 15 de agosto do ano, não. É no dia que o candidato apresenta por meio do seu partido político, no dia que ele formaliza o seu pedido de registro de candidatura. Se foi no dia 10 de agosto, então é esse dia a ser utilizado pela Justiça Eleitoral para saber se aquele candidato pode ou não pode participar das eleições. Se pediu no último dia do prazo, que é até às 19 horas do dia 15 de agosto, então vai ser no dia 15 de agosto que o juiz vai utilizar TRE, TSE, para conferir se o candidato está apto ou não a participar das eleições. Então a gente tem um marco temporal. Aí você vai me perguntar, mas professor, e se no dia do registro esse candidato era inelegível? E se no dia do registro esse candidato não preenchia uma das condições de elegibilidade? Mas professor, mas e se ele, apesar de não preencher, e se depois do dia do registro ele passou a preencher, faltava a quitação eleitoral, mas depois do pedido do registro ele foi lá e pagou a multa? Professor, mas e se aquele candidato estava com as contas rejeitadas, era inelegível por causa disso, mas depois do registro a decisão do Tribunal de Contas foi anulada, ele não é mais inelegível? Professor, será que essas alterações fáticas supervenientes ao pedido de registro podem ser levadas em consideração pela Justiça Eleitoral? Esta resposta é dada pelo artigo 11, parágrafo 10 da Lei 9.504. O legislador vai dizer para a gente que as condições de elegibilidade e as situações de inelegibilidade são aferidas no dia da formalização do pedido de registro de candidatura, vírgula, salvo as alterações fáticas ou jurídicas supervenientes que afastem a inelegibilidade. Veja, a lei está falando para a gente que as alterações que ocorram, as alterações tanto fáticas quanto alterações jurídicas, normativas, que aconteçam depois do dia do pedido de registro de candidatos, podem ser levadas em consideração pela Justiça Eleitoral quando essas alterações afastarem a inelegibilidade. Qual é a conclusão, então, que nós devemos levar para a prova?
as condições de elegibilidade e as inelegibilidades são aferidas no dia do registro de candidatura, no dia da formalização do pedido de registro de candidatura, vírgula, salvo quanto às alterações fáticas ou jurídicas supervenientes ao pedido de registro, desde que afastem a inelegibilidade. Então, ainda que no dia do registro o candidato seja inelegível, caso surja uma alteração fática ou jurídica superveniente que afaste a inelegibilidade, esta alteração fática será levada em consideração pelo juiz no registro de candidatos. Pessoal, essa foi a nossa dica de hoje. Que Deus te abençoe, continue a sua preparação, não desista, seja forte e corajoso, a sua aprovação está chegando. Eu te espero na Justiça Eleitoral.